Olá, muito boa tarde. O programa da Igreja Católica propõe-lhe hoje uma análise aos textos bíblicos que são lidos nas Eucaristias deste domingo. Descobrir o contexto social e cultural do momento em que foram escritos e as mensagens que hoje sugerem é o que teremos a oportunidade de saber pelo diálogo com os convidados deste programa. O Padre Armindo Vaz, professor de Sagrada Escritura da Universidade Católica Portuguesa, e o Dr. Juan Ambrósio, professor de Teologia na mesma Universidade. Muito boa tarde e obrigado por estarem neste programa. Juan Ambrósio, começava por lhe pedir uma apresentação temática deste domingo. É possível fazer incidir num tema específico o que as leituras sugerem? Pelo menos numa orientação. E ela tem que resultar talvez de um segundo olhar, porque um primeiro olhar, uma leitura rápida, provavelmente conduzir-nos-á para a leitura do castigo, enfim, da condenação que parece brotar destes textos. Ou seja, uma primeira leitura parece que nos indica de que eles nos falam da condenação e do castigo que Deus provoca no seu povo por ele não ter cumprido, por ele não ter seguido o caminho que lhe era proposto. Eu proponho uma segunda leitura mais profunda, talvez mais fina, porque a mim não me parece ser esse o tema central dos textos. Pelo contrário, o que me parece ser o tema central dos textos é, de facto, a proclamação de que Deus enviou o seu Filho à Terra, não para o condenar, mas para o salvar. A ideia é, portanto, uma ideia que vai noutra linha, vai, pelo contrário, na linha deste imenso amor que Deus tem ao seu povo, à sua comunidade, deste compromisso que Ele tem com este projeto e, portanto, não desiste nunca deste projeto, e de tal maneira este projeto é importante que Ele não manda que isto se concretize por outros, por delegação. É o seu próprio Filho que o vai concretizar. E então a leitura é contrária, é de uma proposta de salvação e do compromisso de Deus com essa mesma proposta. Não se limita a propor e esperando que as pessoas aceitem ou não aceitem. Ele propõe e envolve-se nessa proposta, assumindo também esse percurso. Uma temática que traduz completamente o significado deste tempo de Quaresma, de preparação para a Páscoa. Que é um tempo que se prepara para... E, aliás, os textos vão nos encaminhando cada vez mais nesse sentido de que vai haver uma mudança, a proposta vai se concretizar, Deus vai se envolvendo cada vez mais. É óbvio que esta proposta implica denúncias, é óbvio que esta proposta implica apontar situações que não são as mais corretas. Mas não nos podemos ficar por aí, quer dizer, essa denúncia não pode ficar simplesmente na condenação, tem que dar o salto para o que é o objetivo da denúncia. E o objetivo da denúncia não é simplesmente denunciar, é depois criar as possibilidades ao nível da atitude e ao nível da ação para que possa haver uma intervenção no sentido de mudar a realidade e levá-la ao caminho para o qual Deus a pensou e a semeou. Vejamos então cada um dos textos que são lidos nas Eucaristias deste domingo. Padre Armindo Vaz, a primeira leitura do livro das Crónicas, no capítulo 36, e que narração é essa que nos é apresentada nesta leitura, onde se insiste nesses mensageiros que Deus foi enviando, encontrando muitas vezes infidelidade por parte do povo. Este trecho do segundo livro das Crónicas está situado historicamente à volta dos anos 300 a.C. É a altura em que terão sido escritos os dois livros das Crónicas. Eles querem ser uma reflexão teológica, sim, sobretudo teológica, mas também antropológica e sociológica sobre aspectos da vida social e da vida humana do povo de Israel. Este autor, que costumam chamar convencionalmente o cronista, faz uma meditação retrospectiva relativamente a acontecimentos centrais, fulcrais na vida do povo de Israel. Na vida que ele está a viver ainda, ou pelo menos está a viver as consequências. E quais foram esses acontecimentos centrais que provocaram a sua reflexão teológica, antropológica, sociológica? Foram, sobretudo, os acontecimentos
de uma profunda crise, a crise mais profunda que o povo de Israel sofreu na sua história. Isto é, foi a do exílio. Primeiro do Reino do Norte, com a capital em Samaria, para o Império Assírio. O imperador assírio, no ano 722-721, levou o melhor da gente do Norte como desterrados para a Síria, mas a crise não ficou por ali. No ano 622-621, o piedoso rei Josias encetou uma profunda reforma religiosa, tirando todos os ídolos, todas as figuras idolátricas do Templo de Jerusalém e querendo reformar a vida social e humana do povo precisamente à luz do religioso. Isto é, pondo a gente a pensar em Deus, vendo Deus mergulhado na história humana e a conduzir a história humana. Só que essa vontade do rei Josias não teve êxito, porque no ano 609 ele morreu numa batalha em Megiddo. A crise não ficou por aí, a crise social e política não ficou por aí. Imediatamente a seguir, no 600, um bocadinho antes, no antigo Próximo Oriente, portanto no cenário em que estava inserido profundamente o povo de Israel, houve mudanças profundas. Em 612, a grande cidade de Nínive, a Síria, caiu nas mãos dos neobabilónios, a dinastia neobabilónica, dos caldeus. E no 612... E, logo a seguir, o rei Nabucodonosor, neobabilónico, quer levar uma corrida de expansão do seu território, do seu império, e invade vários territórios, nomeadamente o de Israel. Em 597, invade Jerusalém, levando gente desterrada de novo, agora para a Babilónia. Mas não ficou por aí, porque houve gente, termino já, houve gente que se rebelou, porque ele deixou lá os seus assessores em Jerusalém a mandar, mas houve gente que se rebelou em Jerusalém, judeus. E por causa disso, então, Nabucodonosor não esteve com meias medidas. Pois, em 597 ainda não teria sido ele, mas no 587, 586, portanto 10 anos depois, entrou em Jerusalém, arrasou a cidade, chegou-lhe fogo, destruiu o templo, o altar, etc. E levou o melhor, a fina flor do povo de Israel, agora do reino de Judá, para o exílio de Babilónia. Era a crise total. Ora bem, perante isso que tinha acontecido, o cronista põe-se a meditar. Por que é que isso aconteceu? Por que essa crise? Isso foi por... Deus. Exatamente. Isso foi por acaso? Ou teve causas? E o cronista responde dizendo, teve causas e teve autores. Foram os nossos dirigentes políticos e religiosos que não nos souberam conduzir bem, mas todos nós fomos responsáveis. Todos nós tínhamos um compromisso com o nosso Deus. A nossa aliança, segundo a qual nós nos tínhamos empenhado a ser fiéis à sua vontade, fazer o bem e evitar o mal. Pelo contrário, o que fizemos ao longo dos séculos foi praticar o mal. Deus enviou-nos estes enviados, os profetas, a chamar-nos a atenção para a responsabilidade pessoal e coletiva. Não fizemos caso. Logo, as consequências estão aí. E essa é uma dinâmica de qualquer tempo? Os enviados que propõem o fazer o bem e depois a resposta do povo que parece ir sempre no sentido contrário. A história de Israel, a história do povo também de Deus... Também a nossa, se calhar. Claro que nós somos ainda povo de Deus. A história de Israel e a história do povo de Deus é um bocadinho uma história... love story, é uma história de amor. Mas, ao mesmo tempo que é uma história de fidelidades, é também uma história de infidelidades. Nesse diálogo constante entre os dois grandes protagonistas da história, tal como a fé de Israel os via. Deus, por um lado... Deus num polo e Israel no outro polo. Muitas vezes Israel não respondeu bem. E então os cronistas fazem uma interpretação teológica destes acontecimentos. O que é que eles dizem?
Foi castigo? Sim, foi castigo. E é o que eles dizem, que Deus castigou o povo mandando-o para o exílio. Mas não é isso que querem dizer. O que eles querem dizer é apelar para a conversão, Claro. para o arrependimento. E, por isso, usam a categoria teológica do castigo. Mas isso não é mais do que uma linguagem... E não define Deus como um Deus E castigador. que não define Deus como um Deus castigador, o Deus cruel, o Deus contabilista, que fez contas, vós fostes infiéis, portanto Até eu porque agora vou-vos carregar. Isso nos desresponsabiliza. E sobre tudo isto. É muito interessante isto que o Padre Armindo Vaz tem estado a dizer, sobretudo uma afirmação que ele fez, que eu corroboro e à qual eu me associo, de que Deus está completamente imerso na história, a caminhar com o seu povo. E aquilo que eu dizia ao princípio cabe perfeitamente neste texto. Também aqui são possíveis, aliás, como sempre, várias leituras. E uma delas, talvez outra vez a mais simples, a mais evidente, é, claro, nós não cumprimos o que tínhamos acordado, Deus castiga. Outra vez, uma responsabilização. O responsável do que acontece para a história, está bem, nós não cumprimos, mas depois as consequências é Deus que as impõe. O texto, no fundo, faz-nos outra proposta bem mais interessante, a dizer, não, nós somos responsáveis das consequências dos nossos atos. E quando nós vamos lendo, vamos percebendo é que este Deus está presente na história, imerso na história, e daí os profetas que constantemente envia para ajudarem a ler essa história à luz do seu projeto. E, portanto, constantemente presente na história, está a propor ao povo de Deus outros itinerários, outras posturas, outros caminhos que possam conduzir a outros resultados. Não porque ele os imponha, mas porque o povo, em relação com ele, é protagonista desse percurso. É muito fácil nós pensarmos a história dicotomicamente. Deus o fiel, o povo o infiel. É verdade que a infidelidade vem da parte do povo, mas a fidelidade também vem da parte do povo. Esta dicotomia, a infidelidade total de Israel e a fidelidade total de Deus, não me parece a mim ser a solução. É verdade que há a infidelidade de Israel, mas é também verdade que é daí que vem uma resposta fiel, e essa é que permite o reiniciar da história, e essa é que permite o ousar outro caminho, e essa é que permite um outro fim. Como? Com a ajuda de Deus que está imerso no meio deste povo. Este texto, a mim, parece-me um enorme desafio para percebermos essa presença nos nossos dias, em que estamos também no meio de convulsões. Parece que cada vez as coisas nos parecem fugir mais debaixo dos pés, cada vez parece que o horizonte se torna mais negro. Para os crentes, isto é um desafio de que Deus está nessa história, não para a condenar, mas para a salvar, porque essa é a proposta central que vem no Evangelho. E o desafio chama-se de igual forma a fidelidade a uma proposta de Deus? Chama-se de igual forma de fidelidade a uma proposta de Deus. Agora, é bom se calhar dizer isso. A fidelidade a essa proposta de Deus não é uma fidelidade a uma proposta que paire por cima da condição humana e por cima da sua existência concreta. A proposta de Deus é uma proposta para a condição humana e para a sua existência concreta. Por isso, essa fidelidade exige terem atenção a essa condição humana. No livro das Crónicas estava em causa o contexto da altura, os reis da altura, os governantes da altura. Porque é aí que se joga o mistério da salvação. O interessante disto é vermos que o mistério da salvação não paira sobre a história humana, como se fosse uma história paralela que caminha paralela, não. Tece com os mesmos fios com que se tece a história da humanidade. Portanto, é em cada situação concreta que se vive esse desafio e que se vive essa experiência. Isto é uma resposta, é uma reação a uma crise. Exatamente. É uma crise política, social e económica. É uma resposta à crise, mas é para abrir esperança para sair da crise. Isto é, para... É possível outro itinerário. Exato. Por um lado, responsabilizar as pessoas, claro, porque elas foram responsáveis pela crise, mas por outro lado, dizer-lhes que o mesmo potencial que serviu para gerar uma crise também é o potencial que pode gerar um novo futuro. Isto é a crise é uma oportunidade para o futuro, é o que lhes quer dizer. Como? Arrependendo-se e renovando-se. Renovando-se totalmente. E aí o desafio é bem para os nossos dias também. Bem para os nossos dias. Vejamos o que é, e nesta análise que fazemos aos textos da Bíblia, vejamos que mensagem é acrescentada no Evangelho. É de São João, no capítulo 3. Há aqui uma sintonia com essa primeira leitura que nós escutamos, Padre Armindo Vaz, e sobretudo que novidade traz ele? Qual é o elemento novo que aí aparece nesse texto? Qual é o mediador novo, ou o mensageiro novo que o texto sugere? Claro. Em primeiro lugar, há uma ligação estreita com a primeira leitura do segundo livro das Crónicas, na linha do tal castigo e da tal condenação. No
texto do livro das Crónicas falava-se de um castigo de Deus como forma de suscitar o arrependimento e a conversão no povo, agora aqui diz-se que Jesus, o grande profeta que chama a atenção para o povo e para as pessoas para a conversão, Jesus vem desencadear uma nova situação. A situação é Ele próprio. Ele próprio é uma pessoa, é a luz que está aí diante das pessoas. E em que sentido é que Ele é luz? Ele é amor. Ele manifesta, revela de forma suprema o amor de Deus para com os humanos. Ele é o dom, por excelência, de Deus aos humanos. De tal maneira Deus amou o mundo que entregou o seu Filho para que todo o que acredita nele não pereça, mas tenha a vida definitiva. Ou seja, com ele começa já a vida definitiva. Que não é simplesmente vida eterna no sentido de uma vida depois da morte. Ele já inaugurou um novo regime de vida, que é a vida definitiva. Isto é uma vida que dura para sempre. Da maneira como nós a conduzirmos. E agora é que vem, então, aí o que se diz no fim. Ele não veio para condenar, nem para julgar. Ele veio para salvar. E só para isso. Então, porque é que as pessoas podem ser condenadas? O texto diz assim: a causa da condenação é esta. A luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Ou seja... Condenaram-se, isto é, realmente, o que o evangelista João quer dizer nesta apresentação teológica do amor de Deus para conosco na pessoa de Jesus é que o mal volta sempre ao seu autor. Cada um é responsável pelos seus males, mas uma vez que o desencadeia um mal, ele vai por aí, anda por aí a dar umas voltas, vai fazer mal a umas quantas pessoas, talvez até a grupos, mas com efeito boomerang, ele voltará à própria pessoa. E, portanto, não é Deus que condena, nem Jesus que condena a pessoa. É a própria pessoa que faz opções erradas. E então é ela, se calhar, em termos teológicos, podíamos dizer, é o seu pecado. Ou seja, são as suas opções erradas que o vão condenar a ele. Porque ele, em vez de optar pela luz que tinha diante, voltou as costas à luz e dirigiu-se para as trevas. Então, por causa da acentuação e a chave da mudança, do arrependimento, da renovação de que falávamos também há pouco, acaba por ser esta figura de Jesus Cristo, ou a figura, a pessoa. Claro, exatamente, porque aqui se joga o central. É muito interessante esta questão da dinâmica da luz. O texto remete-nos para o diálogo de Nicodemos com Jesus, que procurou Jesus na penumbra da noite. Provavelmente este diálogo terá sido tido na penumbra da noite. E há aqui uma luz que ilumina essa penumbra. Este quadro também nos pode ajudar. E esta luz é claramente esta afirmação central, e a mim parece-me ser esta afirmação que nos deve ajudar a ler todos os textos deste domingo, de que Deus não enviou o seu Filho para condenar, mas para salvar. Esta é a afirmação central. E este é, no fundo, o leitmotiv, ou seja, o motor que faz andar toda a história da salvação e toda a intervenção de Deus. O texto depois vai nos dizer. É engraçado é que nós também numa leitura poderíamos dizer assim, então, mas porquê é que esta não condenação de Deus, no fundo, se concretiza por uma condenação de Jesus Cristo, que acaba por morrer na cruz? Não tinha ele que ser elevado? Bem, nesse contexto vou ousar dizer que cada vez estou mais convencido, posso estar errado, mas cada vez estou mais convencido de que Deus também não enviou o seu Filho ao mundo para morrer na cruz. A questão que se coloca aqui é, bem, mas não dizem todos os textos que a cruz é um elemento central, que não tinha que ser elevado a serpente no deserto? Sim, sem dúvida. E não há Jesus Cristo sem cruz, sem dúvida. Mas a cruz por si só é um elemento de tortura e de morte. Penso que temos que dizer isto sem medo. Não é a cruz que nos salva. Quem nos salva é aquele que por lá passou e por causa da atitude que ele teve ao passar por lá. O que leva Jesus Cristo à cruz é a sua fidelidade. A sua fidelidade a um projeto. E esse projeto, que é um projeto de salvação, este projeto que Deus quer para a humanidade, que
toca no essencial de uma estrutura social, de uma estrutura religiosa, de uma estrutura política que põe em causa essa estrutura e que faz com que as pessoas que estão agarradas a essa estrutura se defendam e, portanto, o condenem para salvar essa estrutura. Provavelmente com boas intenções. Não vamos aqui agora falar também com muita desta maldade e muita do oportunismo. Face a esta altura, é claro para Jesus em determinado momento da sua vida que, se ele não muda de atitude, terá um fim violento. E que esse fim violento passará por dor e por sofrimento. E começa a configurar-se claramente a possibilidade da cruz. Face a esse acontecimento, Jesus pode mudar de atitude. Mas mudar de atitude significa deixar de ser fiel a esta relação. Significa deixar de ser fiel à sua identidade mais profunda. E Jesus opta por manter-se fiel. Jesus não opta pela cruz. Jesus não opta pela morte. Opta por manter-se fiel a uma relação. A consequência é a cruz. A cruz porque é que é então importante? Porque ela me revela esta atitude salvífica. O que me salva é esta atitude, não a cruz em si. E esta é a nova luz que é lançada. De tal maneira esta luz ilumina que até depois posso olhar para a cruz, que, repito, é um instrumento de morte e de tortura, e encontrar nela um sinal de salvação. Porque por lá passou o Salvador. E esse tema, enfim, levar-nos-ia muito mais longe, mas hoje temos que ficar por aqui na sua análise. Exatamente. Temos já muito pouco tempo, Padre Armindo Vaz, para uma referência à segunda leitura, que é da Epístola de São Paulo aos Efésios. De que forma é que se joga aqui as obras e a fé neste percurso salvífico? Paulo está a escrever para cristãos convertidos a partir do paganismo. E está-lhes a dizer que eles são salvos não por um esforço próprio que eles possam fazer para se salvarem a si próprios, mas foram salvos de graça, por Jesus Cristo. Foram salvos pelo amor de Deus manifestado e encarnado, feito carne na pessoa de Jesus Cristo. É possível que em Éfeso, como noutras comunidades cristãs, alguns judeus, porque também os havia lá, estivessem a meter a cisânia de que os aderentes a Jesus Cristo se salvavam cumprindo as obras da lei, mandadas cumprir por Moisés. Paulo responde dizendo que não se salvam conquistando a salvação, cumprindo obras de lei, mas salvam-se de graça. As boas obras são necessárias, diz ele. As obras são necessárias, mas como resposta ao amor de Deus, à graça, elas são segundas, não são primeiras. Muito bem, fica essa certeza, o nosso tempo chegou ao fim. Agradeço por terem estado aqui neste programa, onde apresentamos mensagens e desafios que os textos bíblicos que estudam as Eucaristias deste domingo sugerem. Desejo-lhe um bom fim de semana. Até à próxima segunda-feira, se Deus quiser.